Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. Por que é tão difícil recomeçar? E para responder isso, eu preciso voltar no tempo. Eu criei o meu canal em 11 de março de 2011, há mais de 13 anos atrás. Na época o YouTube ainda estava engatinhando. Youtubers que hoje todo mundo conhece, que tem milhões de inscritos, na época ainda não tinham nem 100 mil. Desde ali meu sonho era ser youtuber. Hoje isso é um sonho comum, é algo palpável, possível. Toda criança hoje deve ter essa fase de querer ser youtuber e viver jogando videogame, fazendo vídeos para outras pessoas assistirem e se divertirem. Só que há 13 anos atrás isso era a coisa mais ridícula do mundo. Era impossível explicar para alguém que dava para ser isso. Principalmente uma criança tentando explicar isso para os pais. Explicar uma coisa que ainda nem existe direito. É até esquisito pensar o quanto isso tudo mudou em tão pouco tempo. E como eu disse antes, isso foi tão no começo que eu vi muitos desses canais crescerem ao longo dos anos diante dos meus olhos. Para vocês terem ideia, eu criei o meu canal 6 meses antes do que o Gameplay RJ do David Jones, 2 meses antes do Vena Extreme, 4 meses antes do Funk Black Cat. Quase sempre se ouve o argumento de que hoje em dia não dá mais para ser youtuber. Antigamente era mais fácil. Só que eu criei o meu canal junto com todos esses caras e muitos outros, que hoje são considerados lendas do YouTube. Então qual é a minha desculpa? Se eu já estava lá, por que eu não consegui? E isso me dá um sentimento de inveja e fracasso tão grande que me impede de me divertir fazendo a minha coisa favorita, assistir vídeos no YouTube. Eu vejo canais novos nascendo todo ano, crescendo, fazendo vídeos, ficando bons nisso. E em muitos casos, a única coisa que eu consigo pensar é como eles conseguem e eu não. Eu sou tão burro assim, e esse sentimento de inveja é tão forte que eu não consigo assistir a vídeos de determinados canais que eu genuinamente gosto do conteúdo, simplesmente porque eu fico me sentindo um completo fracassado. Ano passado eu tinha prometido pra mim mesmo que seria meu último ano tentando ser youtuber. E eu realmente fiz isso. Eu tava bem focado, eu tinha um plano, eu tinha ideias e tinha dedicação suficiente pra aprender a melhorar. Pra fazer vídeos num ritmo gradual decente e não postar nada com nada esporadicamente ao longo de meses, o que sinceramente não leva ninguém a lugar nenhum. Então depois de alguns meses, que na verdade foram 13 anos de YouTube acumulado, eu consegui fazer algo que funcionasse. Quer dizer, lá em 2014 eu fiz uns vídeos de Minecraft, como todo mundo naquela época, e um deles foi um tutorial que pegou 100 mil visualizações, que na época era bastante coisa. Na verdade eu acho que até hoje é bastante coisa. Só que isso meio que não conta, afinal não eram tutoriais que eu queria fazer. E essa frasezinha que eu acabei de dizer é a chave de todos os problemas. Não é isso que eu quero fazer. 9 anos no futuro, em 2023, deu certo de novo. Dessa vez com um vídeo de Hora de Aventura, um desenho da Cartoon Network que eu sou simplesmente apaixonado. Na época que eu fiz esse vídeo, eu tava nesse planejamento que eu falei. E essa ideia que eu tive pro canal vinha de um youtuber gringo que eu adorava, chamado Ludwig. A ideia dele era inovadora, apesar de ser bem simples, e era muito funcional. Consistia simplesmente em fazer lives focadas em ser um vídeo. Por mais incrível que pareça, isso era inovador, porque a ideia era priorizar o vídeo, mesmo que você estivesse gravando isso numa live. Era genial, era replicável e longevo, daria pra fazer isso por anos e anos. E era isso que eu tava fazendo. E eu tava gostando até. Apesar de tudo, era muito reconfortante finalmente poder seguir um plano. Finalmente ter um caminho pra onde ir e ter um formato em mente. Até que numa das muitas horas consumindo YouTube, eu vi um vídeo de um cara falando sobre Hora de Aventura. Mais especificamente, o episódio do Cervo, que é uma das figuras mais memoráveis do desenho, apesar de aparecer de verdade só em um episódio da série toda. Ainda assim, até quem nem é tão fã desse desenho já deve ter visto esse bicho alguma vez. E aí esse cara, um brasileiro, fez um vídeo falando sobre o episódio que ele aparece. Só que, rapidamente, eu notei que tinha algo estranho. O vídeo era uma cópia de um canal em inglês. E era isso mesmo, tava só traduzido, palavra por palavra, sem tirar nem pôr, sem acrescentar nada. E eu fiquei sem entender nada. Só que nos comentários ninguém parecia ligar muito. Mesmo com uma ou duas pessoas avisando que era uma cópia, ainda assim ninguém tava nem aí. Então, se quem tá vendo não liga de ser uma cópia traduzida, por que eu deveria ligar? Só que o cara tava deixando a situação levar até demais. Ele tinha outros vídeos copiados. E quando alguém elogiava ele dizendo, nossa, que vídeo incrível, meus parabéns, a resposta dele era simplesmente, obrigado.
vou fazer mais. Como se fosse ele quem tivesse feito tudo, como se fosse ele que tivesse feito o roteiro, que tivesse tido a ideia e tudo mais. E isso pra mim era o cúmulo do ridículo. Veja bem, no YouTube ou em qualquer outro meio de criação, seja pequeno como um vídeo pra internet ou então grande como um filme de Hollywood, é normal você se inspirar, você ter a mesma ideia de alguém, você assistir algo e pensar: caramba, que da hora, eu queria que tivesse mais coisas disso, eu vou fazer também. E isso é mais comum ainda em meio de criação para a internet. Só que você não precisa traduzir o conteúdo de outra pessoa e agir como se fosse seu. E eu, como um bom egocêntrico e arrogante, eu falei para mim mesmo: quer saber? Ninguém tá nem aí para esse cara copiando na cara dura. Então eu vou fazer um vídeo sobre o mesmo episódio só de raiva, para mostrar que dá para fazer um vídeo sobre o mesmo assunto, inevitavelmente falar as mesmas coisas e ainda assim ser original e único, e não uma cópia pura e simples. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu demoro em média umas 20 horas para fazer um vídeo. Só que esse vídeo eu fiz tanto no ódio que em 8 horas ele já estava upado no canal. E eu simplesmente postei e deixei ele lá. Eu nem liguei muito na época porque o canal ele não era disso justamente. O canal ele era de live, ele era de games. Essa que era a ideia do canal. Só que do nada esse vídeo começou a pegar muita visualização. E aí com um mês ele tava com 100 mil views. E aí obviamente que todo mundo que vinha pro canal ficava pedindo por mais Hora de Aventura. Só que tem um pequeno probleminha. E foi aquilo que eu falei lá no começo. Não era isso que eu queria fazer. Aquela não era nem nunca tinha sido a ideia do canal. E assim, não é como se eu não tivesse gostado de fazer aquele vídeo. Só que não era ali onde a minha mente estava. E isso me fez ficar mal, genuinamente, a ponto de eu ficar doente, de verdade, fisicamente. E aí quando aconteceu isso, eu não consegui mais fazer vídeo. Então eu passei, tipo, meio mês, assim, 14 dias, sem nem encostar no editor de vídeo. Eu não fiz nenhum roteiro, eu não gravei absolutamente nada. Eu literalmente não fiz nada pro canal durante meio mês. E aí, nesse período de tempo, o meu computador quebrou. Essa história do meu computador ter quebrado é tão gigantesca que eu fiz um vídeo inteiro falando sobre isso. Então, na minha cabeça, isso era o universo me dizendo: você quis ser ganancioso? Então agora você não vai ter mais nada. Você não quer fazer os vídeos que estão dando certo? Então você não vai fazer mais vídeo nenhum. Esse é o universo na minha cabeça. Porque pra mim, que sou supersticioso, faz sentido o universo se importar comigo. O que provavelmente deve ser o contrário, né? Na verdade não deve fazer sentido nenhum o universo se importar com uma pessoa só, comigo ou qualquer outra. Depois de um bom tempo eu recuperei o computador e aí eu podia voltar a fazer vídeo. Só que aí eu me encontro num impasse. Eu faço os vídeos de jogo/live, que são os vídeos que eu realmente quero fazer, ou eu faço esses vídeos aqui de Hora de Aventura que tá todo mundo pedindo. E agora você pode até pensar: mas isso é óbvio, a única coisa que deu certo no seu canal foram os vídeos de Hora de Aventura, então é só continuar fazendo eles. Acontece que nesse meio tempo outro vídeo acabou dando certo também, que foi um vídeo que eu fiz falando sobre os jogos de Ben 10 de PS2, o que não tem nada a ver com Hora de Aventura. E esse vídeo eu fiz seguindo o plano original do canal. Então e agora? Já sei, eu vou fazer os dois. Essa foi a maior burrice do século. Eu fiz o pior dos dois mundos. Eu não aproveitei o hype que os vídeos de Hora de Aventura estavam dando e eu também não larguei de vez o osso. Isso virou uma bola de neve tão gigantesca que matou o canal. Não no sentido de, droga, o algoritmo não está entregando meus vídeos, que é uma coisa que eu costumava pensar antigamente. Só que não foi nada disso, foi simplesmente eu que perdi completamente o ritmo de produção. E pra falar a verdade, é como se eu tivesse desaprendido absolutamente tudo. Eu não sei mais o que falar, eu não sei mais como falar, eu não sei em que ordem falar, eu desaprendi a fazer um roteiro, eu desaprendi a editar os meus próprios vídeos. Eu não sei mais ler um roteiro e repetir ele enquanto olho para a câmera, que inclusive é o que eu estou fazendo agora. Ele está aqui do lado e eu não consigo decorar e falar assim, olhando para a câmera, que nem alguém normal. O que diabos aconteceu comigo? Ou seja, eu não aproveitei a chance que me foi dada e agora recomeçar parece impossível.
Por ser sozinho demais e maluco demais, eu costumo relacionar os problemas da minha vida com obras audiovisuais. É como se para mim elas fossem um livro de reflexão, um livro de autoajuda, ou que seria bem antigamente um poema que faz alguém ler e pensar: caramba, isso aqui é literalmente a minha vida, hein? Eu faço isso com praticamente tudo que eu consumo, principalmente com filmes. Aí eu procurei assim no Google, filmes sobre recomeço. Para minha surpresa, ou não, né? O que mais apareceu foram filmes sobre chefes de sucesso que fracassaram na cozinha e agora estão tentando se reerguer. O que é uma ótima coincidência, afinal eu sou gordo, então consequentemente eu amo comer. Ou seja, vai ser mais fácil ainda se identificar e tentar tirar algum aprendizado desses filmes. Como por exemplo Ratatouille. Esse aqui eu tenho certeza que todo mundo já viu. Ele é um dos filmes mais lindos da Pixar. É sobre um ratinho cozinheiro que cresceu assistindo o programa de TV do renomado chefe de cozinha, e esse ratinho ele sonhava em um dia fazer comidas tão gostosas quanto as que aquele chefe que ele assistia conseguia fazer. E não se engane achando que isso aqui é algo simples, que é só sobre sabor, sobre paladar, sobre o que combina ou não. Isso aqui é na verdade sobre o sentimento que uma comida feita com amor traz pro seu coração, aquela que você põe na boca e explode. Esse filme ele termina com uma cena icônica que virou meme até. É aquela cena do crítico gastronômico provando o tal do Ratatouille e sendo transportado para quando ainda era um pequeno garotinho comendo a comida da sua mãe. Revivendo uma época onde não existiam preocupações, que as felicidades da vida eram facilmente alcançáveis, só bastava comer uma boa comida, feita por alguém que você se importa, por alguém que se importa com você. E esse sentimento ele se expande para qualquer coisa que não só a comida. Pode ser um filme que você viu quando era criança, uma música que você ouviu no momento ideal, ou um desenho que você mal lembra, só que passava na televisão e aí em algum momento da sua vida você acabou assistindo, ou um jogo que você jogou há muitos anos atrás que você não faz ideia nem do nome desse jogo, mas ainda assim você tem certeza que esse jogo que você nem lembra o nome era um dos seus preferidos. E aí anos depois você reencontra essa mesma coisa e vem aquele sentimento de novo. Vem uma memória de uma coisa que você viveu há anos atrás e aí você revive uma versão de você que você nem lembrava mais que existia. Você nem lembrava mais que um dia você já tinha sido tão feliz assim. Isso me fez perceber que são esses os vídeos que eu quero fazer. Não necessariamente sobre jogos ou então sobre desenhos, mas sim sobre coisas que despertam algum tipo de emoção, principalmente coisas do meu passado. E não pelo egoísmo de ser o meu passado, mas sim por esse fenômeno incrível que existe em todo ser humano, que é o de ao mesmo tempo todo mundo ser tão único e diferente um do outro. Mesmo assim nós conseguimos ter tantas paixões, tantas memórias e tantas vivências parecidas, a ponto de lembranças do meu passado serem lembranças do seu passado também. Por isso que é tão incrível, é tão viciante, é tão acalentador consumir conteúdo de coisas da infância, seja relembrando e se dando conta de como era ruim e a gente nem percebia, ou de como era e ainda é incrível até hoje. Porque independente de ser bom ou não, como a gente lembrava, o divertido é só lembrar. É poder voltar no tempo para quando tudo era mais simples, para quando a gente não tinha tanto medo, tanto receio de gostar de alguma coisa, para quando a gente podia simplesmente ser feliz. Isso responde à pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo, a razão de ser tão difícil recomeçar, que é o medo de falhar. O medo de não atingir as expectativas que você tem de si mesmo. E agora, por ser um recomeço, as expectativas que você acha que os outros têm de você. É pelo medo de gostar de algo e ser criticado por isso. Pelo medo de errar de novo e todo mundo, incluindo você, se der conta de que você nunca foi nada. Só que a verdade é o contrário disso. Não existe expectativa nenhuma. Ninguém está esperando absolutamente nada. Nem de você, nem de ninguém. E eu só me dei conta disso quando eu percebi que no fim do dia eu nem sou ninguém. E mesmo se eu fosse, eu ainda não seria. Ou seja, não tem problema errar, não tem problema tentar coisas diferentes, não tem problema cair, não tem problema se reerguer e tentar de novo. Abaixe as expectativas que você tem de si mesmo. E lembre-se que, se você tentar, isso não quer dizer que você está garantido de vencer. Mas se você não tentar, aí você está garantindo que você vai perder.
A minha conclusão é a seguinte: eu desisto, não de fazer vídeos, mas de tentar entender, de tentar falar menos, de tentar ser engraçado, de tentar ser que nem os youtubers que eu amo tanto. E eu demorei para perceber que não é porque eu amo algum conteúdo ou algum criador em específico que eu preciso fazer exatamente o que ele faz. E é importante saber isso, porque no YouTube existem infinitas possibilidades e nenhuma é a definitiva, nenhuma é a certa. E eu, por exemplo, não gosto de mostrar o rosto, porque eu me sinto feio constantemente. Porém, se eu usar só a minha voz, o vídeo se torna um sofrimento para editar, porque olhar para aquela tela preta sem nada mostrando enquanto eu falo sem parar, que nem eu tô fazendo agora, me faz sentir como se eu estivesse encarando o abismo e ele estivesse olhando de volta para mim. Eu poderia usar um desenho de algo que represente o canal, um mascote, um personagem, como youtubers que eu gosto muito fazem. Só que eu não acho que isso combine comigo, não que seja ruim, mas em mim não combina. Talvez por eu ser velho demais, aí isso significa que eu não posso ser um desenho. Ou eu posso? Inclusive um dia desses eu vi um canal gringo de animação que o cara faz tudo em preto e branco. E a primeira coisa que eu pensei foi, é isso. Que incrível, esse é o formato que eu vou fazer. Até eu me dar conta que o cara posta um vídeo a cada século, porque a animação demora uma vida para fazer. Então não é nem só se sentir como se não pertencesse, é que você precisa ter um amor pela coisa para poder fazer aquilo funcionar. Com tudo isso em mente, o jeito pelo visto é voltar para a opção de mostrar o rosto mesmo. Problema resolvido, só resta o mais difícil, que é também o mais importante. Fazer vídeos. Eu já prometi isso antes incontáveis vezes. Eu cumpri alguma dessas promessas? Não. Então, talvez a solução seja não prometer mais nada e fazer tudo. E sim, isso é a coisa mais óbvia do mundo. Mas eu digo fazer mesmo, independente do que seja. Contanto que seja algo que eu olhe e pense, até que não tá tão lixo. Só isso já é o suficiente. Essa é a única forma de começar de novo, fazendo. E aos poucos ir relembrando ou reaprendendo as coisas. Relembrando o que faz isso ser tão bom a ponto de ser um sonho e reaprendendo o que é que eu sei fazer de bom que torna isso aqui um sonho possível e não um conto de fadas. Bom, agora eu vou ignorar tudo isso que eu disse e passar mais 6 meses sem fazer um vídeo sequer. Uma boa noite a todos e até o próximo vídeo.